Olá, paz do Senhor, tudo bem? Aqui é a Flávia Grégio e essa é a nossa segunda aula do nosso curso Planeja Kids, que é um curso exclusivo para o grupo Malas de Ideias. E a aula de hoje é como trabalhar as datas comemorativas, mas aprendendo a festejar com propósito. Então, essa época é uma época da gente fazer o nosso plano de ação para o ano todo, né? Como a gente disse na aula anterior. No entanto, nós precisamos incluir no nosso plano de ação as datas comemorativas. Como que nós devemos fazer isso? Nós temos que ter a sensibilidade que nós podemos usar várias datas comemorativas, desde que ela traga uma cosmovisão cristã. O que significa isso? Significa, por exemplo, que eu posso usar o Dia da Água, que não é uma data cristã, mas eu posso trazer uma visão cristã para ela, ensinando para as crianças, usando essa data, dizendo que Jesus é a água da vida e usar essa data para evangelizar. Então você pode usar várias datas. Dia da água, dia do bombeiro, dia do pescador, dia do nadador. Existem várias datas que não são de cunho cristão, porém podem se tornar com a visão cristã se você trabalhar um propósito dentro dessa data. Então é essa palavra-chave que você precisa entender a todo momento no seu planejamento: propósito. O que é propósito? Segundo o dicionário, propósito é a intenção de fazer algo. É um projeto, é aquilo que você busca alcançar, é um objetivo, é algo com finalidade, algo com intuito. Então nós podemos dizer que o propósito ele está associado às intenções humanas, às intenções do nosso coração. Então, se você quer trabalhar uma data festiva, qual é a intenção de você trabalhar essa data? Qual o propósito? Por que eu vou colocar, por exemplo, uma festa típica com um exemplo, carnaval? Por que eu vou trabalhar o carnaval com as crianças? Como que eu vou trabalhar esse carnaval com as crianças? Eu vou trabalhar Halloween? Por que eu vou trabalhar? Como que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar reforma protestante? Por que eu vou trabalhar? E como que eu vou trabalhar? Então, na verdade, o propósito ele vai definir a intenção e o desenvolvimento do seu trabalho. E sempre vou estar dizendo para vocês, o melhor guia, o melhor dono da obra, ele vai te direcionar a caminhos que às vezes você vai se surpreender. Vai trazer na sua memória, o Espírito Santo vai soprar no seu ouvido estratégias que realmente vai consolidar a fé da criança, onde vai trazer vai te trazer um embasamento teológico, vai te trazer um objetivo, e tudo que tem um objetivo de levar a criança a Cristo e fazer a criança crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, esse sim significa que você, quando se tem isso, significa que você está vivendo o propósito. E eu coloquei para vocês aqui 4 princípios para você planejar as datas comemorativas quando você estiver fazendo o seu planejamento. Então, a primeira coisa que você vai fazer é você pegar um calendário, tanto um calendário de datas cristãs, como um calendário sazonal, que é um calendário de datas, Dia das Mães, Dia dos Pais, datas festivas, mas que não tem data fixa. E você vai separar as datas que você quer trabalhar. Então, no mês de janeiro, o que tem de importante? Quais as datas que vai ser importante para você trabalhar no Ministério Infantil? Então, um exemplo é as férias. Tanto as crianças quanto os professores estão de férias. O que eu posso fazer com essas crianças no dia de férias? Eu posso fazer uma EBF? Eu posso fazer um dia de férias com Deus? Eu posso fazer com as professoras, por exemplo, um curso de reciclagem? Eu posso fazer um curso de férias? Eu posso fazer um acampamento com as professoras ou com as crianças? O que eu posso fazer no mês de janeiro, na época de férias? Mas também, no final de janeiro, ou em janeiro mesmo, eu preciso iniciar as atividades com as crianças. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um culto das primícias. E aí eu vou ensinar para as crianças a importância de ofertar as primícias. Eu posso pegar essa data e pedir às crianças para trazer 1 quilo de alimento para ajudar a social da nossa igreja. Eu posso pedir às crianças, por exemplo, para nesse dia culto das primícias doar uma caixinha de giz de cera para ajudar o Ministério Infantil. Então você pode fazer muitas coisas, desde que ele tenha propósito, desde que ele tenha uma base bíblica para você ensinar para as nossas crianças. Então depois que você separar essa data, esse calendário, você vai selecionar as datas que você quer trabalhar. É importante também, quando você for montar o plano de ação, você pegar o calendário da igreja com as datas fixas. Então, existem datas fixas na igreja. Congresso das crianças, congresso de jovens, congresso de mulheres. Pegue essas datas fixas para que você trabalhe nessas datas, né, em tempo paralelo, o tema da festividade. Então, por exemplo, se na sua igreja está tendo um congresso chamado Frutificai, você
vai trabalhar dentro do Ministério Infantil o tema de crianças frutíferas. Então é importante você trazer esse crescimento junto à igreja do Ministério Infantil. Então separou as datas, pegou o calendário anual da sua igreja, pegou as datas fixas, separou as datas que você quer trabalhar? Então vamos lá. Separe todas e a primeira coisa que você vai fazer você vai pensar, você vai refletir. Por que queremos trabalhar essa data? Por que eu quero trabalhar essa data na igreja? Qual é o propósito de eu trabalhar essa data na igreja? Eu quero trabalhar o dia do pescador. Por que que você quer trabalhar? Qual o propósito de você trabalhar essa data? Eu quero trabalhar o dia do vizinho. Por que que você quer trabalhar? Qual é o objetivo de você para trabalhar? Então você sempre tem que pensar no porquê e para que você quer trabalhar essa data. Você tem que pensar no propósito de trabalhar nessa data. Segundo ponto, qual é a base bíblica que eu posso incluir nessa data, baseado no meu propósito? Então, por exemplo, se eu quero trabalhar dia do pescador, por que eu quero trabalhar essa data do pescador? Porque na minha igreja existem muitos pescadores. Ok, esse é o teu porquê. Para que você quer trabalhar? Eu quero dar uma significação para essa data e aproveitar essa data para ensinar para as crianças que somos pescadores de homens. Então, nós podemos fazer um trabalho evangelístico. Então, você já tem aí o porquê quer trabalhar, o seu objetivo e o seu propósito. Agora, qual é a base bíblica que eu vou dar para isso? Eu vou trabalhar o versículo que fala que Jesus nos chamou para ser pescadores de homens. Esse é a minha base bíblica. Tudo que eu tenho que fazer é base bíblica. Se você quer trabalhar o dia do vizinho, que eu acho o máximo trabalhar o dia do vizinho, e você pode usar essa data para você trabalhar com a família, se você tem um número menor de crianças, ou se você puder dar para cada criança uma massa de bolo pronto, por exemplo, você presenteia essa criança com a massa de bolo pronto, a atividade é que a família faça um bolo e leve na casa do vizinho e fale de Jesus para esse vizinho. Então, eu quero aproveitar o dia do vizinho para ensinar as crianças a orar pelos seus vizinhos e para evangelizar os seus vizinhos. Então, repare que tudo tem que ter um propósito. Pensei na data, pensei na base bíblica que eu vou trabalhar nessa data. O que eu posso usar nessa comemoração? Qual o recurso que a gente pode usar para usar nessa comemoração? Ou melhor, como que a gente pode comemorar? Então, como eu disse agora, o dia do vizinho eu posso comemorar fazendo um bolo. O dia da água eu posso comemorar fazendo evangelismo no sinal. O dia do índio eu posso comemorar falando de missões indígenas. Então, você tem que pensar na base bíblica, no propósito e como eu faço essa comemoração. Cuidado com alguns tipos de comemoração. Então, por exemplo, eu já vi situações de no carnaval as pessoas mandarem as crianças irem fantasiadas e fazer uma festa, a fantasia, mas não usar o nome do carnaval. Tem algum problema as crianças fazerem uma festa com caracterização? Não tem problema, mas cuidado com a época que você faz. Eu acho que se você quer que as crianças se caracterizem, você pode fazer, por exemplo, a festa do povo de Deus. E aí a festa dos personagens bíblicos. Você vai, se você quer que as crianças se caracterizem, você tem uma oportunidade, tá com base bíblica e você tem que fazer no momento oportuno. Então, fazer uma festa, a fantasia, uma festa de caracterização na época do carnaval, eu acho que não convém, né? E a Bíblia fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu quero fazer uma festa do milho, eu quero fazer uma festa, tipo festa junina, com barraquinhas, mas você não pode fazer essa festa junina porque você já entra nas festas pagãs. Então, cuidado com esse tipo de festa que você vai trazer para dentro da sua igreja, tá? Então, se você quer fazer uma festa nesse cunho de barracas, de comidas tradicionais da roça, você pode fazer isso. Você pode fazer em uma outra data, que não seja junho, que não seja julho, e aí você pode fazer uma festa na roça, um culto na roça, e você trazer esse propósito para dentro dessa festa. Lembra que todas as festas têm que ter propósito. Você quer fazer a festa do abacaxi? Você pode fazer. Você vai falar você vai usar a coroa do abacaxi e falar que é rei dos reis e senhor dos senhores. E o abacaxi, quando você planta o abacaxi, né? O abacaxi fica por baixo da terra. Então nós temos que nos esconder na presença de Deus, porque quem tem que aparecer é o Senhor. Então você pode fazer várias festas. Você pode fazer a festa, deixa eu pensar, a festa melancia e trazer algo evangelístico para as crianças. Então você pode criar várias festas, vários nomes, desde que tenha um propósito. Nós fizemos uma festa uma vez na nossa igreja chamado Macadep Kids, que é um lanche, na verdade, que hoje é um lanche tradicional da nossa igreja no congresso. A gente tinha muitas crianças que nunca tinham entrado no McDonald's, não sabia como era, e a gente não tinha condição de levar as crianças no McDonald's. Então eu falei, então nós vamos trazer o McDonald's para dentro da igreja. Então nós vamos fazer o Mac e Evade Kids. Evade é o nome da minha igreja mãe, né? Agora a gente faz aqui na DEP, que é o Mac e a DEP Kids.
E a gente fez o lanche para as crianças como se fosse o lanche do McDonald's mesmo, com molho Billy Jack, com a batata, com refrigerante, a bandejinha, tudo direitinho. Então, a gente quis valorizar a criança, valorizar a infância, né, trazer, realizar esse sonho, né, entre aspas, deles. E a gente usou isso na festa do Dia das Crianças. Então, a gente valorizou a infância no Dia das Crianças. Então, existem várias estratégias para você trabalhar, tá? Então, não se esqueça que tudo tem que ter um propósito. E aí, quarto e último princípio para você planejar a sua data comemorativa é o que as crianças aprenderão com essa comemoração. Então, se eu quero fazer o dia, o dia do vizinho, o que elas vão aprender? Elas vão aprender que elas precisam estar bem com o seu vizinho, que ela precisa orar o seu vizinho, ela vai aprender o princípio de servir, ela vai entender que quando você recebe alguém, isso é algo de Deus, você receber alguém, que a Bíblia fala que a gente tem que receber bem as pessoas. Então você precisa pensar nessas 4 coisas que eu vou repetir. Primeira, por que queremos trabalhar essa data na igreja? Segundo, qual é a base bíblica que eu posso incluir baseado nessa festa, nesse propósito? 3, qual recurso podemos usar para comemorar? E quarto, o que as crianças aprenderão com essa comemoração? Esses são os princípios fundamentais para você desenvolver as datas comemorativas dentro da sua igreja, né, no seu planejamento anual. E aí eu quero aproveitar aqui para dar algumas dicas para vocês de algumas festas que nós já fizemos na nossa igreja, né? Que foi bem legal, eu quero compartilhar com vocês. No livro Mala de Ideias, tem várias ideias para você trabalhar várias datas comemorativas com a Cosmovisão Cristã. E todas elas, a maioria delas, são todas que nós fizemos na nossa igreja, né? Então, na verdade, o livro Mala de Ideias, ele tem muitas ideias, mas eles são ideias de muitos anos que a gente tem trabalhado na nossa igreja. Então, se você quer fazer uma EBF, a sua igreja não tem espaço físico para fazer EBF, como aconteceu comigo, a gente fez Férias com Deus. A gente fez 3 dias de atividades com as crianças de forma interna, ou seja, só com as crianças da nossa igreja. Nós não abrimos, não fizemos um evento evangelístico como uma EBF deve ser. Então a gente levou as crianças para fazer piquenique, a gente levou um professor de educação física para fazer recreação bíblica, nós fomos no cinema com as crianças e a gente fez debate trazendo a visão bíblica para eles, nós já fizemos palestras falando sobre o medo e as crianças escreveram o medo no papel, a gente fez um ato profético jogando, queimando uma fogueira que a gente fez, no culto da fogueira. Já fizemos artesanato na Férias com Deus, e já pegamos as crianças para ficar o dia todo na igreja. Trabalhamos com ela o dia todo, de 8 da manhã até as 5 da tarde. A gente deu almoço, janta, alugamos brinquedo. Então, várias estratégias para você trabalhar nesse período de férias, que não precisa necessariamente ser a EBF. EBD, amo EBD. A EBD para você comemorar tem várias formas diferentes. Você pode fazer feira com as crianças, dividindo as crianças em grupo e dar temas diferentes, as crianças produzir maquete, apresentar trabalho. Você pode fazer aula passeio. Se você é de São Paulo, uma viagem, um passeio maravilhoso é no Templo de Salomão, onde tem as tendas, é maravilhoso. Aqui no Rio tem Museu da Bíblia, São Paulo tem Museu da Bíblia. Tem também o Centro Cultural Jerusalém aqui no Rio. Então, você pode pegar as crianças e levar as crianças para um passeio. E lá nesse passeio ensinar. Todo passeio é válido, desde que a criança aprenda alguma coisa. Então, se você for no zoológico, você vai falar sobre a criação, sobre a Arca de Noé. Se você for no Jardim Botânico, você vai falar da criação. Sempre que você for fazer uma aula passeio, o nome já diz, aula. A criança tem que aprender alguma coisa, tem que ser um passeio significativo. Tem que trazer uma aprendizagem significativa para a criança, tá? Dia dos professores, é muito importante você fazer uma confraternização com seus professores, com a sua equipe. A gente não trabalha sozinho, então a gente precisa valorizar. Você pode fazer o Oscar dos tios, você pode fazer um jantar temático. Aqui a gente já fez jantar italiano, a gente já fez jantar chinês, e a gente faz a comida, né, o prato típico, comemoração de aniversário dos tios. Tem muita coisa que dá para ser feito aí para comemorar o dia dos professores. Reunião de pais, que é fundamental, você tem que fazer pelo menos 2 no ano, que é para apresentar o projeto do semestre, né? Então são 2 por ano. Eu tenho uma dica especial, que é você não dar o nome de reunião, mas falar jantar dos pais, café dos pais, você fazer um evento e ali naquele momento você aproveitar para apresentar o planejamento
do ano para os pais, né? Os cultos, que nós vamos ter uma aula específica sobre os cultos, congressos, que é alguma vez, que é anual, né? Um culto por ano, chá de bebê e culto do bebê é fundamental para a gente trabalhar, para a gente poder inserir os bebês que estão chegando na igreja. Encontro de crianças também, a gente já fez na época de férias, no lugar da EBF, a gente alugou uma casa de festa e levou as crianças para a casa de festa para comemorar as festas, as férias dela, foi muito legal. E Páscoa, a gente fez aqui na nossa igreja, a gente tem feito nesses últimos anos um jantar judaico. A gente já fez a festa do chocolate, né? E por que que a gente faz a festa do chocolate ou a festa doce? A gente tinha um número muito grande de crianças carentes que não tinham oportunidade de comer chocolate, enfim. Então a gente aproveitou a Páscoa, que estava barato o chocolate, os doces, então a gente fez. Jesus passou o amargo para vivermos uma vida doce no céu, então vamos comemorar com doce. E aí a gente aproveitou o tempo, né? Mas deixou muito claro para a criança o que era a verdadeira Páscoa e a gente fez a festa doce. E aqui, ultimamente, a gente tem feito o jantar judaico, que as crianças vão todas caracterizadas com roupa típica judaica, é muito legal. E lá a gente faz um jantar, faz uma ceia, na verdade, faz a mesa das duas ceias, explica para as crianças, né, a ceia do Antigo Testamento e a última ceia de Jesus. E eles comem um pãozinho, asmo, a gente faz, coloca as ervas amargas, a gente coloca alface, a gente faz um jantar especial para eles e é muito legal, tá? Vale a pena fazer. Então, assim, toda comemoração é válida, desde que haja um propósito, né? Desde que haja um crescimento. Dia do amigo, você pode mandar as crianças confeccionar cartões e dar para o amigo. Dia mundial de oração, você pode fazer tapete de oração. Dia da esposa do pastor é uma data que precisa ser valorizada, tá? Precisa ser olhada com mais carinho. O dia do índio, que pode trabalhar, o dia de missões. Dia do evangelismo, perdão. Dia do índio, trabalhar evangelismo e missões indígenas. No dia do enfermeiro, a gente pode trabalhar evangelismo. Como assim trabalhar o dia do enfermeiro no evangelismo? A gente fala que Deus é o médico dos médicos e que ele viu o mundo doente e prescreveu um remédio chamado Jesus. Então, nós precisamos levar Jesus às pessoas que estão doentes. E aí, o médico, ele prescreve o remédio, mas ele não aplica o remédio. Quem aplica o remédio? Quem dá a medicação? É os enfermeiros. Então, nós somos enfermeiros do Senhor, onde levamos Jesus às pessoas que estão doentes. Então, é legal, tá vendo? Você trabalhar essas datas trazendo, associando, sempre trazendo esse embasamento bíblico, ok? Espero que tenha ajudado pelo menos um cabelinho de minhoca aqui para vocês, dado uma luz, né? Assim, para poder já criar. Você precisa entender que você é filho de Deus, Deus é criativo, dono da criatividade, somos imagem e semelhança de Deus, então nós podemos sim exercer aquilo que Deus nos deu, que é a criatividade. Então a minha intenção não é entregar nada pronto, mas que você entenda que você pode criar e eu quero só te ajudar, né? Não quero que você se torne independente, não quero ser sua muleta, mas eu quero que você entenda que Deus, o nosso Pai, é criativo e que nós herdamos dele a criatividade. Então é só você se prontificar a ouvir a voz do Senhor, se prontificar a ouvir o mestre da obra, que ele vai dar todas as estratégias, né? Lembre-se sempre que eu sempre digo que o Ministério Infantil, a gente vive em batalhas, né? Diversas batalhas às vezes financeiras, às vezes espirituais, emocionais, familiares, existem várias batalhas, mas nós não somos generais, nós somos soldados, e todo soldado precisa ouvir a voz do general. Então, receba os comandos do general, que ele vai te dar as estratégias corretas para você trabalhar nessa obra, viu? Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus, até a próxima aula, se Deus quiser.